Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, Jesus nos abençoe nessa manhã de domingo, que possamos estar interagindo para este Evangelho, para que ele possa adentrar aos vossos lares, levando a paz, a harmonia que tanto precisamos, que tanto pedimos em nossas orações. Solicitamos, solicitamos, solicitamos. E hoje é um dia em especial, o dia do Evangelho, para que todos nós possamos fazer parte desse contexto de recuperar as nossas almas no vale das solidões, das indiferenças, e com o Evangelho vai nos fazer muito bem. Por isso que o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, sempre é discutido esse capítulo. Em Mateus, eu preciso me amar, eu preciso gostar do meu semelhante, eu quero ter paz com o meu companheiro, com a minha companheira, eu quero ter mais harmonia com aqueles que estão em meu redor no dia a dia. Nada mais justo de nós refletirmos sobre amar ao próximo como a si mesmo. Sabemos que temos inúmeras dificuldades, por isso que esse capítulo nos faz a reflexão e voltar a Jesus. Lembrar de Jesus, que ele na cruz, ele olhou para os céus e disse a Deus, uma das frases que até os dias de hoje ecoa em nossas almas. Perdoai, eles não sabem o que fazem. E até os dias de hoje nós temos dificuldades de perdoar. Temos dificuldade de transpor essa barreira. Parece que colocamos uma barreira e não conseguimos ultrapassá-la. Por quê? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Por quê? Acho que todos nós fazemos essas reflexões. Se pensarmos como Cristo, seria mais fácil. Se pensarmos em uma linha de raciocínio dentro do cristianismo, seria mais fácil. Porque começaríamos conosco a nos perdoar. O nosso pensamento seria mais de luz, de harmonia. E por que não conseguimos? Sempre culpamos algo. O mundo está passando uma crise. O planeta Terra está como que uma nuvem negra. Mas a nuvem negra começa aonde? Onde ela começa? Primeiramente em nossos corações. Porque não nos amamos, temos dificuldades. E ela vai bater aonde? No nosso pensamento. Ou o nosso pensamento bate no coração? São as duas coisas. Se o nosso coração estiver desiludido, amargurado, triste, sem visão da vida, que a vida vai mudar, sem essa motivação. Se o nosso coração estiver desiludido, teve uma causa. Se ele estiver amargurado, teve outras causas. Se ele não consegue perdoar, são inúmeras causas. E a nossa mente, ela pensa. Como diz o nosso irmão Paulo, a mente que mente para si mesmo. O homem pensa que pensa, mas não pensa. Por isso tantas amarguras. Por isso que focamos sempre que o outro, transferimos o nosso problema para o outro, ou comumente, muitas vezes, julgamos ao outro. Julgamos, e às vezes muito intensamente, porque estamos com o nosso coração amargurado. Talvez precisando de um colo amigo, de Deus, de Jesus, de pessoas ao nosso redor. Eu converso com tantas e tantas pessoas, eu vejo hoje que as pessoas são extremamente solitárias. Entram nas redes sociais para suprir um vazio e a mente fica poluída, poluidíssima. Mas por que você está falando tudo isso, Eduardo? Amar o teu próximo como a si mesmo.
E se eu procuro as redes sociais para tirar as minhas amarguras, ou não, para preencher o meu vazio, fico lá horas, dando risada, entro no TikTok, entro no outro, numa outra rede social, Facebook, e fico me perguntando, nossa, essas pessoas estão extremamente felizes. E a minha mente fica sobrecarregada de pensamentos confusos, porque ele e não eu, nós sempre nos comparamos ao nosso semelhante, porque ele e não eu. Por que ele está lá feliz, sorrindo, em fotos maravilhosas, fotos às vezes paradisíacas, fotos com pessoas, com familiares? E muitas vezes, o homem faz comparativos e a mente fica fervilhando. E nós continuamos não nos amando. Continuamos, às vezes, alimentando a desilusão. Continuamos alimentando o fracasso. E nossa mente fica o quê? Poluída. E vamos poluindo com os nossos pensamentos o planeta. O planeta Terra vai sendo poluído através de cada pensamento que nós emanamos. De comparativos, de julgamentos, de desilusões em relacionamentos amorosos, porque o outro não correspondeu às minhas vontades. Eu idealizei algo, mas não era aquilo. E aí hoje eu sofro e ele está feliz. Não é assim? Que muitas vezes, nos momentos de solidão, de desilusão, nós sofremos e alimentamos esse sofrimento. E como que a nossa mente fica poluída. Não conseguimos às vezes fazer uma prece. Não conseguimos nem pensar no bem. Qual que é a nossa vontade? Pensar no bem seria o lógico. Que Jesus deixou os seus passos, a sua trajetória, para nós pensarmos no bem. Tirarmos essas irradiações fluídicas de sombras, de tristezas. E a nossa mente fica poluída. Fica poluidíssima. É interessante isso, né? Que nós emanamos. E em algum momento das nossas emanações fluídicas, nós vamos culpar alguém. Se não for do dia a dia, do encarnado, vai ser muitas vezes dos desencarnados. É muito comum, dentro da doutrina espírita, as pessoas dizerem, são os obsessores que estão desequilibrando você. Obsessores. Essa palavra te remete a algo? Você é uma pessoa possessiva? Você é uma pessoa pacienciosa? Você é uma pessoa intempestiva? Não leva a pensar isso? Ah, mas são os obsessores que estão me desequilibrando. O que essa palavra nos remete? Obsessores, eu diria dentro do estudo, são irmãos que partiram, que morreram. Tantas vezes a gente tem tanto medo da morte, que morreram. E vagueiam, porque não tinham a concepção da continuidade da vida. Colocaram no dia a dia muito mais o mal, muito mais a desconfiança do que o bem, e continuam vagando. E muitas vezes se afeiçoam aos nossos pensamentos. Ah, achei uma solução dos meus problemas. São os obsessores. Lede dúvida que você tem. Isso não é real. Não é real. Eu coloquei uma das lives que eu comentei, falei de um estudo científico, que nós, por dia, pensamos 60 mil, temos 60 mil pensamentos. E 80% desses pensamentos, são negativos. Os 20% são positivos. Então, quando nós falamos de obsessores,
Se fizermos esse cálculo, 48 mil pensamentos negativos, de onde originou-se? De nós. Das nossas desilusões, como comentávamos, das nossas insensatez, dos nossos julgamentos. Vai criando o quê? O mal. Nós ficamos no duelo entre o mal e o bem, rezamos, mas não conversamos com Deus para nos perdoar. Oramos o Pai Nosso, mas não identificamos aonde estamos no Pai Nosso, que é amar ao teu próximo como a si mesmo. Perdoar para ser perdoado. Quando nós não fazemos isso, obsessão acontece em nós. Ou seja, nós mesmos estamos no mal, maldizendo o outro, querendo esganá-lo com ódio, por um amor perdido, por pessoas que estão testando a nossa paciência, nós começamos a odiar. Quem que não tem raiva? Quem que não tem ódio? Isso vai parar aonde? Na obsessão. Quando nós não conseguimos perdoar. Outro dia eu conversando com uma pessoa, atendendo-a, ela disse que já fazia 20 anos que tinha ocorrido na vida dela uma situação pessoal e que ela não iria perdoar aquela pessoa. E que ela teve sonhos com essa pessoa e falava, não, eu continuo não perdoando. Eu continuo desacreditando que ele vai melhorar. Mas eu perguntei a ela, mas não é o desacreditar. Você continua com ódio, continua com raiva, continua se comparando a outros. Perdão. Continua se comparando a outros. Isso não é uma obsessão? E de onde originou essa obsessão? De ti. Você continua no mal, em maus pensamentos. Ah, mas deve ser aproximação. Eu fui tomar um passe, eu fui numa casa, fui num centro e disseram que eram obsessores. Claro que existe, mas nós estamos comumente agora, inicialmente, que já falamos sobre os nossos pensamentos, a mente que mente para si mesmo. O homem pensa que pensa, mas não pensa. É nós. Nós começamos conosco. Porque não conseguimos tirar aquela obsessão da posse. Eu quero ter a posse de alguém. Aquela pessoa me pertence. Aquele amor, eu me doei tanto àquele amor. E ele diz hoje que eu não mereço? Ah, eu vou continuar o quê? Querendo a posse e desejando a raiva contra ele. Será que isso aos olhos de Deus é luz? É luz? Ah, se a gente entra naqueles redes sociais, um criminoso que tirou a vida de um ou do outro e tirou a própria vida, ou aqueles casais que tiveram brigas cruéis, que a mulher já estava num outro relacionamento, o ex-marido vai lá e tira a vida dele. Ele não estava obsediado pela posse, pelo controle? Muitas vezes você não quer ter o controle de todas as situações? Isso chama-se ansiedade, mas é uma obsessão pela vida. Nós corremos contra o tempo. Queríamos que as nossas emoções, os nossos sentimentos acompanhassem a tecnologia de hoje. Mas não é. Nós vamos deixando um monte de sequelas, de coisas mal resolvidas e vamos nos auto-obsediando. Porque o outro disse um não para mim. Ele devia dizer sim, por isso que eu estou com raiva dele. Ele não devia dizer aquele não, porque ele não era importante. Eu estou com raiva dele.
Você está obsediando o outro e se obsediando. Porque você está emanando um pensamento doente, de raiva, de rancor, de mágoa contra o outro. E você está querendo obsediá-lo. Do meu, ele me pertence, ou aquela situação profissional me pertence, ele não merece estar ali. Quem que está provocando o outro? Somos nós? Ou é você? Você está se auto-obsediando? Não consegue nem se enxergar? E culpa até espíritos que morreram, que eles são os seus obsessores. Você foi a uma casa de oração e disseram, existem inúmeros obsessores sobre você. Por quê? Porque ele pensa como você, se fosse o caso. E ele te induziu ao erro, mas você não tem o seu controle das suas emoções? Ou quer viver triste, acabunhado e sempre culpando o outro? O outro sempre é o culpado. Até espíritos que já morreram estão vivos na pátria espiritual ou próximos a nós e nós culpamos. Outro dia eu vi um depoimento, um comentário, um áudio que eu ouvi, depois eu dei a devolutiva, e o irmão falando da irmã que tinha partido de uma doença severa. Ele nem comentava, ele dizia, mas eu não estou fazendo nada de mal para ela. Mas ele começou a lembrar de todos os episódios mal resolvidos naquele momento do áudio. Ele começou a lembrar de todas as situações não resolvidas com ela. Ele começou a gerar uma culpa. Ou ao mesmo tempo ele dizia que aquela irmã que partiu era culpada dos problemas dele. Então, você está culpando alguém, está emanando um pensamento doente para aquele que partiu. E continua você doente na terra. Porque não conseguiu perdoar. A sua mente não está ainda conectada no perdão. A sua mente ainda não tem essa sintonia de tirar a mágoa. Nós temos mentes confusas, muitas vezes. Por isso que aquela questão do não nos faz muito mal. E nós não enxergamos o bem. E nós criamos obsessões cruéis. Criamos histórias cruéis em nossas mentes. Por isso que a mente que mente para si mesmo. E depois nós vamos dizer que existem inúmeros obsessores e obsessões que acontecem. Olha o planeta como está. Numa capa escura de emoções, que é a transição do planeta. Mas quem está emanando esses pensamentos somos nós. E fica uma nuvem escura sobre o planeta. E não conseguimos nos desvencilhar dessas emoções, que contribuem para o nosso lixo interior. Porque nós vamos ficando muitas vezes pelo próprio pensamento obsessivo contra nós mesmos. Vamos criando lixos emocionais em nós. E ao mesmo tempo criamos o duelo do vazio existencial. E não admitimos muitas vezes nem Deus. Muitas pessoas hoje eu converso que está descrente. Porque às vezes quebrou-se uma rotina de uma morte prematura ou de uma morte de um ente querido que na organização daquela pessoa era para ir depois, ele foi antes. Ele não admite nem Deus. Ele briga com Deus. Ele não faz uso da bondade, esquece da bondade, esquece dos deveres para amenizar o pensamento doente.
o pensamento obsessivo. Obsessivo. Pensamentos obsessivos que levam, infelizmente, que hoje está sendo tão comum, a cada 40 segundos há um suicídio no planeta Terra. Esses pensamentos doentes, infelizes, obsessivos levam a quadros como tal, a tirar a vida. Porque a vida o testou, te desafiou com os nãos para você chegar e tirar a vida, ou pessoas que tiraram a vida, ou não, para testar a sua paciência. A vida, até os dias de hoje, já disse para ti vários nãos, vários e vários nãos. Mas nós queremos confrontar o outro, esquecendo que somos meros mortais nessa encarnação. E que precisaríamos não ficar no duelo, não no duelo entre o mal e o bem, entre ser obsessivo para conosco e para com o outro, e para com o outro. Tirar esses medos que nos afligem. Como eu faço isso? Se amando, gostando de ti. Por isso o capítulo 11 nos fala sobre isso. Amar o teu próximo como a si mesmo. Eu preciso gostar de mim. Não sendo egoísta para com o outro, mas eu preciso me amar. Hoje os relacionamentos são tão fugazes, que as pessoas se perdem em relacionamentos vazios. Não sabem nem quem está ao lado, porque somente cumprem protocolos de estarem juntos. Então vamos, de tudo isso, tirar a nossa auto-obsessão, tirar dos nossos corações e lembrar que Jesus disse: ama o teu próximo como a si mesmo. Se ame, perdoe, tire o seu passado da vida. Deixe o passado enterrar o seu passado. Viva o hoje, aproveite o hoje, como vamos nesse domingo. Aproveite esse domingo, se reconcilie contigo. Se reconcilie contigo, traga amor para você. Veja que tudo passou, já foi, já foi. Não viva lá atrás, senão nós vamos ser os nossos próprios obsessores e culpar a outros. Pense melhor. Vamos fazer ao contrário. Nos 60 mil pensamentos por dia, vamos fazer 80% do bem, do amor ao semelhante, de perdoar, desafiar-se para o perdão e ser melhor. Ser melhor. Bom dia. Esteja no bem. Se você já perdoou, você já tem uma experiência ímpar. Como é bom perdoar. Como é bom amar. Como é bom não guardar nada no coração. Não se desiluda. Faça o bem sem olhar a quem. Lembre-se do Chico. O Chico era um exemplo de vida. De vida. Ele até tem uma história do Chico, que ele estava varrendo o quintal, está numa obra do nosso irmão De Luca, e ele diz, varrendo o quintal, ele diz: Chico, você consegue perdoar? Você sempre está bem? Você não fica vivendo no passado? Ele falou: não, eu estou ouvindo um samba aqui, é um samba antigo. Levante a poeira e dê a volta por cima, sacode a poeira e dá a volta por cima. Era o Chico cantando. A gente tem que sacudir essa poeira e dar a volta por cima. Entender que a vida são momentos. Sacudir essa poeira, tirar esse lixo e dar a volta por cima. Você pode dar a volta por cima, se amando. Levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Faça isso
como Chico fez, falou naquele momento, sempre estava bem, sempre estava bem. Mesmo que era assediado por inúmeras situações, estava bem. Então, aproveite e dê o seu like, aproveite, ouça-nos, compartilhe com os seus amigos. É importante a gente compartilhar os nossos evangelhos. Compartilhe, dê o seu like, apresente outros amigos, pode apresentar. Eu vou adentrar a cada lar com a palavra do Evangelho do Cristo e dizendo um ótimo domingo, um ótimo início de semana. Bom dia, que Deus nos abençoe. Bom dia.